pastor e mentor do Orvalho.com. Seus ensinos inspirados pelo Espírito Santo têm edificado milhares de cristãos ao redor do mundo, construindo uma base sólida para um relacionamento vigoroso e transformador com o Senhor. Seus livros expressam sua longa e profunda jornada nas Escrituras e sua experiência com a prática da palavra. Recebam com alegria o pastor Luciano Subirá. Dá uma salva de palmas aí para o pastorzão. Glória a Deus. Então, você é um amigão, um camarada aí. Primeira vez que ele esteve aqui, eu levei ele em Porto de Galinha. Aí ele foi pregar aqui, aí ele disse, olha, Humberto me levou para Porto de Galinha para eu nunca mais deixar de vir. E não valeu? Nunca mais ele deixou de vir. Só estou faltando levar ele novamente, né? Porque eu levei só uma vez. Então, meu irmão, fica à vontade. Obrigado, Luciano, mais uma vez. Fica à vontade aí, a casa é sua aí. Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Amém. Gosto sempre de começar fazendo duas perguntas. Então, vamos lá. Primeira, você está feliz com Jesus? Amém. Segunda, Jesus está feliz com você? Outro dia pensou em voz alta. Tem esse lado também? Falei, tem. Nós estamos mais aqui pela segunda pergunta do que pela primeira. Serão dias preciosos. Será um fim de semana marcante. Faz a melhor cara de crente que você puder. Fala para uns 2 ou 3 à sua volta. Fala, papai vai te pegar de jeito. Deus vai colocar marcas profundas na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Desde 2015 eu estou firme, Humberto. Pulei 2016, que era uma viagem com a família. Eu estou fazendo minhas palavras do culto. Tem muita gente que tira férias de janeiro, tá? Esse ano eu falei para minha esposa, vamos começar mais cedo, que o Humberto vai tentar atrapalhar nossas séries. Se a gente começar mais cedo, dezembro, dá tempo de... Mas é sempre uma bênção estar com vocês. A gente tem um carinho enorme por essa casa, pelo ministério. Estou muito feliz que o Humberto vai nos abençoar agora em fevereiro, lá em Curitiba. E depois de eu vir tanto, gente, eu vou roubar ele no horário nobre. Eu vou roubar de vocês um domingo. A gente só não vai falar qual para ser a surpresa. Mas estou muito feliz que vai nos abençoar. Guto, é sempre um privilégio não só revê-lo, ouvi-lo. Não é apenas aquilo que você fala, é aquilo que você é, o que você transborda. Você é aquele tipo de homem de Deus que tem que abraçar e beijar. Que transborda algo que nos inspira. Muito obrigado. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. No livro do profeta Daniel, no capítulo 11... E no versículo 32. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Na verdade, eu vou pedir para você deixar marcado e esperar um pouquinho só. Aproveito muito, às vezes, o tempo dentro de avião, que acontece com frequência, para ler a Bíblia, para meditar, para estudar, para escrever. E hoje, pela manhã, eu estava lendo uma porção das Escrituras, no início do livro de Josué. E nós vemos que quando Deus orienta o povo a atravessar o Jordão, eu fico imaginando que cena foi essa. Não apenas ver o rio abrir, mas a gente pensar aquela quantidade de gente que tinha que atravessar. Só dos homens de 20 anos de idade para cima, listados no exército, que puxavam da espada, eram mais de 600 mil homens de guerra. Se você der para cada um deles uma esposa só, que para a época já era uma média generosa, e 3 filhos, o que era muito pouco, só Jacó foi 13, né? Então, se você der essa média, multiplicado por esses 600 mil famílias de 5, nós temos 3 milhões de pessoas. Eu não sei quanto tempo levou para todo mundo passar o Jordão, mas obviamente não deve ter sido uma coisa tão rápida. Eu fico imaginando a ansiedade dos primeiros, quando ninguém ainda passou. Mas a ansiedade dos últimos, por quanto tempo mais essas águas vão segurar? Eu não sei como você lê a Bíblia, eu gosto de ler imaginando o cenário todo. Eu estou lá pensando nessas coisas e, de repente, eu comecei a prestar atenção num detalhe interessante. A Bíblia diz que o rio se abriu quando os sacerdotes botaram
a planta do pé nas águas. Mas quando eles botam o pé e o rio abre, eles não vão a lugar nenhum. A Bíblia diz que eles ficaram no meio do rio. Você vai ler o resto da informação no capítulo 4. Até todo mundo passar. E por um lado Deus estava mandando uma mensagem que a arca estaria segurando a coisa ali, era um símbolo da presença de Deus até que todo mundo passe. Esses ministros também me passam uma mensagem. Se nós não formos os primeiros a acreditar naquilo que nós estamos querendo inspirar o povo, nós não vamos produzir muita coisa na vida deles. Às vezes há líderes encorajando os outros a contribuir, quando eles mesmos não contribuem da forma como querem fazer os outros. Encorajando os outros a buscar Deus, quando eles mesmos não são os primeiros a sair na frente. E o dia inteiro o Espírito Santo está me incomodando a respeito desse assunto. Cheguei até a imaginar que talvez pregaria sobre isso, mas eu entendi que era só para dar um hashtag fica a dica. Alguns de nós precisamos tomar algumas decisões a respeito de como vamos nos doar ao ministério. Eu tenho dito sempre para a minha família, para a minha equipe, se nós não formos os primeiros a acreditar, nós não devemos esperar que ninguém faça isso. Mas aqueles homens estavam dizendo, nós ficamos aqui do começo ao fim, porque nós estamos comprometidos com Deus, com a sua palavra, com a certeza de que Ele é fiel e que a gente pode apostar nisso. E quando agimos dessa forma, nós temos uma capacidade muito maior de inspirar os outros. Amém? Então, segura aí. Daniel capítulo 11, versículo 32. O texto sagrado diz assim, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Outra tradução diz, se tornará forte e ativo. Você pode repetir a última parte desse versículo comigo? Diga, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Vira para alguém perto de você e fala para ele, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Glória a Deus. Eu olho para a palavra de Deus e eu percebo uma declaração muito importante, que conhecer a Deus determinará aquilo que eu serei e também aquilo que eu farei. Tanto o que eu sou, a minha identidade, como aquilo que eu faço, minhas conquistas e realizações, elas são diretamente afetadas, impactadas pelo nível ou a dimensão do conhecimento de Deus que eu tenho. Quando eu entendo isso, eu percebo que conhecer a Deus, na verdade, além de fortalecer minha própria relação, meu relacionamento com Ele, vai impactar a forma e a maneira como eu vou viver nessa terra. Eu sei que eu estou pegando um texto do Velho Testamento, e é um versículo, a gente pode botá-lo aqui entre os clássicos, mas essa verdade, ela se repete ao longo da Bíblia, é um padrão. Por exemplo, em 1 de João, no capítulo 4, nos versículos 7 e 8, o apóstolo diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se você começar a observar aquilo que João está dizendo, ele vai afirmar para você que o conhecimento de Deus, que é amor, afeta o que nós somos e o que nós fazemos. A maneira como nos relacionamos com as pessoas e a nossa capacidade de amar ou não os outros, ela será diretamente afetada pelo conhecimento que temos desse Deus que é amor. Portanto, conhecer a Deus afeta o que eu sou e afeta aquilo que eu faço. Nessa declaração do livro de Daniel, quando a Bíblia diz que o povo, a versão atualizada diz, o povo conheceu Deus, será forte e ativo. A palavra traduzida forte, no original hebraico, shazak, significa fortalecer, prevalecer, endurecer, ser ou tornar-se forte, ser corajoso, firme, resoluto, persistente. Então não fala apenas de força no sentido de capacidade, mas fala também de força no sentido de determinação, de resistência, né, de perseverança, de firmeza. Mas o texto traduzido como será ativo, em outras traduções fará proezas, a palavra hebraica asa, significa realizar, fazer, manufaturar, trabalhar, fabricar, produzir, executar, efetuar. E eu quero pegar uma ideia aqui do conhecimento de Deus, sabendo que Deus, por viver nessa dimensão e no plano do Espírito, nós nem precisamos
interagir com Ele da mesma forma. Paulo diz, o que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Jesus diz, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Então, quando falamos do conhecimento de Deus, não estamos falando apenas de conhecimento natural. Não estamos falando de conhecimento racional. Estamos falando de revelação. Então, eu quero trocar essa palavra conhecimento por revelação. E eu quero te mostrar pela palavra de Deus que essa revelação, ou conhecimento de Deus, que determina a sua realização, o seu poder de realização. Então, o tema da minha mensagem hoje, se houver algo que eu defina, é revelação e realização. E eu quero chamar a sua atenção, não apenas para a importância de que a gente entre nesse lugar de revelação. Eu gosto de chamar de revelação, porque quando Jesus, em Mateus 16, lá em Cesareia de Filipe, ele começa a perguntar aos discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles começam a dizer, olha, no banco de apostas estão dizendo que o Senhor é isso, é aquilo, né? Sobrou para Elias, sobrou até para Jeremias, entrou na história, estão dizendo que é João Batista, que voltou dentre os mortos. Jesus olha e diz, e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro olha e dispara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro fala isso, Jesus responde, bem-aventurado és tu, Simão, Bar-Jonas, ou filho de Jonas. Jesus diz, não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus não apenas chama a informação que Pedro tem de revelação, mas ele mostra que ela não veio por vias naturais, não foi transmitida pelo conhecimento humano, não veio através de nenhuma didática natural, né? Ele categoricamente afirma, não foi carne e sangue quem revelou isso para você, foi o meu Pai. Todo conhecimento que envolve o próprio Deus pode ser considerado e deveria ser reconhecido como uma revelação. Agora, quando falamos dessa revelação, eu acho interessante observar que toda a revelação de Deus, ela vai produzir uma revelação de nós mesmos. Dá uma olhadinha comigo nesse texto que eu estou mencionando, Mateus capítulo 16. Eu quero que você perceba um detalhe interessante. Mateus 16, a conversa se inicia no versículo 13, com Jesus perguntando quem dizem ser o Filho do Homem. Pedro responde no versículo 16, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no versículo 17 nós vemos Jesus dizendo, então, eu gosto dessa palavrinha então, ela está relacionando o que vai ser dito agora com o que foi dito antes. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Aí no 18 Jesus diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Tudo começa com Pedro tendo uma revelação a respeito de quem é Cristo. E diz, você é o Cristo, é o Messias. Jesus olha para ele e diz, eu também te digo, que esse também te digo. Ele está dizendo, você teve uma revelação a meu respeito, agora é a minha vez. Eu farei uma revelação a seu respeito. Porque toda a revelação de Deus que eu e você temos, inevitavelmente, nos remeterá a uma revelação de nós mesmos. Então, nós precisamos entender que a revelação de Deus não afeta apenas o meu relacionamento com Ele, afeta a forma como eu me vejo, afeta inevitavelmente aquilo que eu vou poder fazer a partir da forma como eu me vejo. Então, o próprio Senhor Jesus olha para ele e faz essa declaração, eu também te digo que tu és Pedro. Há um jogo de palavras que você provavelmente conheça no original grego. Durante muito tempo, a igreja romana defendeu a ideia de que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja é edificada e construída. Nós sabemos que isso não é verdade. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, diz que ninguém pode lançar outro fundamento além do qual já está posto, Jesus Cristo. Ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra que os edificadores rejeitaram, ele é a pedra. O próprio Pedro, que ouviu isso de Jesus, não teve dificuldade alguma de entender o que é que Jesus estava falando. A prova disso está lá em 1 de Pedro 2, 4 e 5. O apóstolo Pedro diz assim, chegando-vos para ele, está falando de Cristo, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ele diz também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual,
para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pedro reconhece, nós também somos pedras, assim como ele é pedra. No entanto, não temos a mesma função. Ele é a pedra fundamental e nós somos edificados sobre ele. Então Jesus, quando olha para Pedro, e eu gosto desse jogo de palavras, ele diz, na verdade te digo que tu és Petrus, uma pequena rocha. Mas Jesus diz, e sobre esta Petra, no grego, uma grande pedra, edificarei a minha igreja. Jesus não está dizendo que Pedro era essa pedra, mas ele está dando uma informação importante para Pedro. Porque às vezes, pelo fato de a gente reconhecer que a pedra sobre a qual tudo é edificado é o próprio Cristo e não Pedro, parece que de alguma forma a gente desmerece o poder da revelação que está sendo dado a Pedro. Embora Jesus não o chame de a pedra fundamental, ele está dizendo em outras palavras, mas Pedro, você entendeu que eu sou a pedra? Deixa eu fazer uma revelação a seu respeito. Você é parecido comigo, você é feito do mesmo material, você tem a mesma essência, você tem a mesma natureza, e ainda que a função da pedra seja diferente, o material era o mesmo. 1 João 4,17 diz, tal qual ele é, somos nós também nesse mundo. Nós precisamos entender que a nossa natureza, a nossa identidade é definida a partir de quem ele é. E entender quem ele é vai impactar o entendimento de quem nós somos. Agora, se por um lado eu e você precisamos olhar para esse tipo de verdade, reconhecê-la, nós também, quando falamos dessa revelação de Deus que produz em nós uma revelação de nós mesmos, a gente precisa de forma honesta reconhecer que há dois aspectos distintos. Isso é uma revelação da nossa identidade dele e de quem nós somos nele. E a gente tem que entender a importância que é conhecer isso. Por outro lado, não dá para negar que muitas vezes a revelação que nós temos de Deus vai produzir uma revelação de nós mesmos e ela não parece ser categorizada ou classificada como essa boa revelação que nós falamos primeiro. Há momento que ela vem com a aparência de ruim. Eu não vou chamá-la de ruim, mas parece ruim. Por exemplo, eu posso citar pelo menos 3 pessoas aqui que quando tiveram uma revelação a respeito de Deus e da sua santidade, a reação deles foi enxergar profundamente o seu pecado. Gideão, lá em Juízes capítulo 6, quando o anjo do Senhor aparece para ele, e ele entende que era não um anjo, artigo indefinido, mas o anjo, artigo definido, a teofania, uma aparição do próprio Deus. Ele diz, ai de mim. Esse ai de mim, você acha que ele está falando o quê? Eu vou morrer. É no versículo 23 que o Senhor explica para ele, você não vai morrer. E quando Deus explica que não vai morrer, ele levanta o altar e chama Jeová Shalom, o Senhor é paz. Ele está dizendo, ele não queria me matar, mas eu achei que ia morrer. Porque essa consciência, porque a santidade de Deus, o entendimento da santidade de Deus, gera um contraste da falta de santidade que ainda, em termos práticos, existe em nós, e a sensação é, nós não vamos suportar. Deus diz para Moisés, homem nenhum vai ver minha glória e viver. A gente não tem a capacidade de suportar o nível profundo da revelação da santidade dele. Mas isso não aconteceu só com Gideão. No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, nós vemos que ele tem uma revelação de Deus assentado no seu alto e sublime trono. A Bíblia fala de serafins à volta do trono, proclamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Diante daquele cenário que enfatiza a revelação da santidade de Deus, Isaías diz, ai de mim, eu vou perecendo. Esse perecendo, ele não está falando de algo espiritual, como quando a gente olha para João 3,16, a fim de que todo aquele que nele que ele não pereça. Mas ele está falando, eu vou morrer, eu não vou suportar isso. Ele está falando de uma reação natural. Porque muitas vezes a revelação de quem Deus é expõe aquilo que eu e você ainda não somos. Aquilo que nós ainda não alcançamos. E Lucas, no capítulo 5, quando Jesus utiliza o barco de Pedro, não apenas para pregar, depois deixa aquele crédito de uma pesca milagrosa. Irmão, preste atenção, impossível você disponibilizar a Deus o seu negócio não ser abençoado no final. O Pedro pescou a noite inteira, o mar não estava para peixe, ele só tentou, na verdade não pescou. Ele deve estar frustrado com aquilo. Ele deve estar naquela mentalidade que qualquer empresário, empreendedor teria. Eu tenho que correr atrás, eu tenho que tirar o tempo. E deixa eu dar uma palavra para aqueles de vocês que às vezes dizem não ter tempo para trabalhar para Deus. Nós precisamos aprender a sacrificar algumas coisas. Um dia desse tive que ter uma conversa séria e honesta com o povo da nossa igreja. Falei, gente, quando um traficante se converte, graças a Deus que eles estão se convertendo.
Você acredita que ele de fato foi perdoado, que não há mais condenação para ele, porque ele está em Cristo, que ele é uma nova criatura, amém? Mas perguntei para eles, mas vocês concordam que apesar de ser uma nova criatura, para quem já não há mais condenação, vocês concordam que ele vai ter que mudar de ramo? O ramo de negócio, todo mundo, amém? Falei, quando a garota de programa se converte, graças a Deus elas estão se convertendo. Você também reconhece que ela é uma nova criatura, que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, todo mundo, amém? Falei, mas vocês concordam que ela vai ter que mudar de prestação de serviço? E ninguém questionou, todo mundo deu um sonoro amém, mais do que o traficante. Eu falei, então me deixa fazer uma pergunta para vocês, empresários, profissionais liberais, que acreditam que o ex-traficante, a ex-garoto de programa, tem que ajustar a vida deles à palavra de Deus. Por que é que você acredita que você tem o direito de dizer que porque não tem tempo para obedecer à grande comissão, você não precisa obedecê-lo? Eles se convertem, são obrigados a se adequar à palavra de Deus. Você não. Nós precisamos entender que não existe perda quando a gente decide sacrificar o que quer que seja pelo Senhor. O Pedro está frustrado, Jesus ainda vem e diz, possa ser o barco. Eu penso que talvez tenha dito inconveniente. Mas quando ele faz uma escolha e bota o reino de Deus em primeiro, é impossível não ver a mão de Deus e a honra de Deus acontecendo depois. Esse foi mais um hashtag, fica a dica. Vamos voltar aqui na mensagem. Nessa ocasião da pesca milagrosa, a hora que chega o momento de colher aquilo tudo, e ele vê um milagre, Pedro entende quem é esse camarada dentro do barco operando o milagre. Lucas 5,8 diz que Pedro olha para Jesus e diz, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador. Eu não sei se ele está com medo do que vai acontecer com ele, ou se ele não quer contaminar Jesus, mas a consciência do que ele é ou do que ele ainda não é, em contraste com o entendimento de quem Jesus era, é evidente, está ali. Então, nós também podemos falar desse outro tipo ou desse outro aspecto da revelação. O que me faz reconhecer e concluir, inevitavelmente, que sempre haverá dois tipos de revelação. Não acho que é a melhor classificação, mas só para fazer a gente pensar, eu chamaria da revelação boa e a revelação ruim. Na verdade, as duas são boas. A conotação do que é trazido à tona é que, às vezes, a gente gosta ou não gosta. E eu acho interessante que dentro desses dois tipos de revelação, nós não temos dificuldade nenhuma de falar da importância e da beleza de entender quem somos nele. E eu nem vou falar muito disso aqui. Porque falar isso no ambiente de palavra da fé é chover no molhado. Mas é importante que todo crente entenda quem ele é em Deus. Isso nós sabemos que é importantíssimo. Mas muitas vezes a gente quer viver essa realidade, entender a nossa identidade nele de tal forma que às vezes a gente nega algumas coisas que ainda precisam ser moldadas e mudadas em nós. E quando muitas vezes Deus está tentando trazer à tona essa realidade natural, para que a gente se ajuste a essa outra realidade espiritual, a gente parece não acreditar nela. Tem crente que na hora de acreditar nessa bênção prometida, ele não é tão bom, ele olha para a circunstância. Mas na hora de mudar a vida dele, ele não olha para a circunstância e diz, eu não sou isso. E muitas vezes nós estamos maquiando uma área não mudada e transformada. Então eu quero que a gente tente olhar com muito equilíbrio para esses dois aspectos e a importância dele. Falando a respeito dessa revelação acerca das nossas falhas. Não é o senso de incapacidade, de limitação que Deus quer produzir ou destacar em nós quando mostra esse tipo de coisa. Eu acredito que, embora seja o contraste inevitável de entender quem Deus é e o que nós precisamos nos tornar, nos assemelhando a Ele, a única razão pela qual Deus quer trazer à tona aquilo que nós precisamos enxergar sob nossas falhas, não é para nos condenar, não é para nos desqualificar. Quando Isaías diz, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, qual foi a resposta da parte dos céus? Um anjo pega uma brasa no altar e toca a boca dele. Todo dia alguém falou para mim, pastor, qual o mistério do toque na boca? Eu falei, tem mistério nenhum. Ele reconheceu que era um homem de lábios impuros. E ele não estava falando de usar batom radioativo. Ele está falando que ele pecava com a boca, ele habitava no meio de um povo de comportamento semelhante, ele já tinha se ajustado, se amoldado aquilo, mas quando ele reconhece, meu problema é na boca, Deus toca na boca, porque ele só pode trabalhar aquela área da nossa vida que a gente reconhece. Quando Jesus diz, os sãos não precisam de médico, a gente tem que pensar nessa declaração. Quando ele fala do médico, ele está falando dele como Salvador. Quando fala do doente, nós sabemos que ele fala do pecador. Agora, de acordo com a Bíblia, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, ninguém pode olhar para Jesus e dizer, não preciso de você, porque eu sou são. Jesus não está falando que o cara era são de verdade.
mas porque achava que era, e não se reconhecia doente, o médico diz, infelizmente, não posso fazer nada por você. E quando nós deixamos de prestar atenção em áreas que precisam de mudança, nós muitas vezes podemos estagnar o fluxo de transformação. Deus quer mostrar aquilo, não para desmerecer você, não para pesar em você, não para condenar você, mas para mudar, para transformar você. A única forma, né, ou a única razão, perdão, que eu vejo para Deus ter mostrado isso a Isaías, era justamente para no momento que ele admitisse, é verdade, está ruim, está faltando algo aqui, Deus poder trabalhar naquela área e fazê-lo crescer. A maior prova de que a intenção de Deus não é colocar ninguém para baixo, mas é nos moldar e mudar. É que para cada um desses três, que achou que ia morrer, que não podia ficar perto do Senhor, Deus, em vez de simplesmente olhar para eles e descartá-los, Deus propõe uma missão para cada um deles. O Gideão, o Senhor olha para ele e diz, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Para o Isaías, que disse, um homem de lábios impuros, ele diz, eu resolvo o seu problema. Depois disso, ele ouve uma voz perguntando a quem enviarei, quem há de ir por nós. E Isaías dá uma olhada em volta e diz, está recrutando gente do meu nível, falha, limitada, imperfeita, mas que pode ser mudada pelo Senhor. Eu aceito, é nós. Eis-me aqui, envia-me a mim. E com Pedro, em Lucas 5, quando Pedro olha para o Senhor e diz, afasta-te de mim, o que é que Jesus vai falar para ele? Ele diz, de hoje em diante, eu vou fazer de você um pescador de homens. Em cada um dos três casos, Deus não usa a imperfeição como uma desculpa para descartá-los, para dizer vocês não servem. Ele faz uma proposta, ele propõe uma missão a despeito das limitações. O que me faz entender que a razão pela qual ele está mostrando falha não é para se livrar da gente, não é para justificar que ele não vai tocar, ou que ele não vai estar presente, ou que não vai nos usar, mas de alguma forma é como se ele dissesse, eu preciso que você enxergue, para que eu possa trabalhar em você, para que eu possa me expressar através de você. Então, uma igreja que vai fazer proezas, uma geração que vai estabelecer o reino de Deus, que vai viver avivamento, ela tem que viver esse outro nível de revelação. Nós não podemos enxergar só quem somos nele. Isso vai ser o norte e a bússola. E quando a gente enxergar aquilo que ainda não está ajustado com essa identidade, nós vamos nos abrir para que isso seja trabalhado e cada vez mais esse conceito, né, do que somos nele com o que vivemos na prática vai se misturando e vai se fundindo. Mas algo que eu quero chamar a sua atenção, exatamente dentro desse terreno de entendimento de quem nós somos nele. Isso precisa nos levar não a uma negação do que nós ainda não somos em termos práticos, mas precisa gerar em nós não só o anseio de uma mudança sobrenatural que pode ser vivida, mas também precisa gerar em nós uma expectativa de que o que Deus fará não é apenas por causa de nós, mas é apesar de nós. Eu creio nisso de coração. Em 1 Coríntios, capítulo 15, dá uma olhadinha rápida comigo nos versículos 9 e 10. O apóstolo Paulo faz uma declaração que me empolga. 1 Coríntios 15, versículos 9 e 10. Ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Gente, se a gente parasse a leitura só no versículo 9, seria uma lástima. Porque parece que Paulo só está choramingando. Eu sou menorzinho. Eu sou muito ruinzinho. Eu sou muito fraquinho. Eu não mereço nada, eu tenho essa história. Eu tenho esse passado que depõe contra mim. E eu vejo muita gente vivendo nesse lugar. Porque não consegue entender justificação, não consegue entender graça, não consegue entender realidades da nova criação. Sabe, o desafio de todo pastor e de todo líder não é fazer a obra de Deus sozinho. A Bíblia diz que Deus estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não para eles fazerem a obra de Deus, mas para equiparem os santos, para que os santos façam a obra de Deus. O corpo precisa ser mobilizado, cada um precisa funcionar no seu lugar, cada um precisa executar bem a sua função. Mas muitas vezes, como pastor, tentando encorajar os outros, eu ouço gente que faz assim essa declaração de Paulo no versículo 9, parecer, na verdade, a coisa mais linda de todos. Outro dia, eu encorajando nós trabalhamos muito com grupos pequenos, com evangelismo pessoal, discipulado pessoal, e eu encorajando para se movimentar nessa direção. Ele falou, pastor, o senhor não tem noção. Eu só sou o cocô do cavalo do bandido. Até hoje, eu estou tentando entender
a profundidade do significado, mas é óbvio que estava se depreciando. E as pessoas às vezes tentam dizer, eu não sou ninguém, eu não posso. Então, se você ler só o versículo 9, parece que Paulo está justificando o não poder fazer a obra de Deus. Mas graças a Deus ele não parou no 9, olha o verso 10. E o 10 começa com mas, eu gosto desses mas na Bíblia. Uma vez preguei uma mensagem chamada o fator mas. O verso 10 começa dizendo, mas pela graça de Deus, bendita a graça, eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo disse, eu me olhar só aqui, ó, no natural, sem entender o plano espiritual, a graça, realidade, nova criação. E diz, deu ruim para o meu lado, eu sou o menor dos apóstolos, um mais fraquinho. E diz, mas porque entendi a graça, trabalhei mais do que todos eles. Todos quem? Ele diz, junta aqueles apóstolos todos e juntos, eles não fizeram o que eu fiz. Tem duas formas de você entender o que Paulo está dizendo, trabalhei mais do que eles. Ou a gente faz uma tabela de realização, conquista, um score ministerial, e Paulo está tipo campeonato brasileiro de ponto corrido, liderando. Não sei se Pedro, João, quem estaria em segundo, terceiro. Ou você entende que ele está falando, pode juntar eles, e o que eles fizeram junto não dá o que eu fiz sozinho. Quando você olha que enquanto essa turma se dedicou a evangelizar os judeus de Israel e da dispersão, Paulo ganhou o resto do mundo. Para mim, ele está dizendo, junta eles tudo, e eles juntos não fizeram o que eu fiz. Então, ele tem um reconhecimento de limitações e de uma história? Tem. Ele deixou isso definir? Não. Porque o que define a minha e a sua vida não é a nossa história, não são nossas limitações. O que nos define é a manifestação da graça de Deus na nossa vida. E sabe, isso para mim é empolgante. Nós precisamos aprender a olhar para essas declarações e nos deixar ser inspirados. No final das contas, não se trata da minha ou da sua habilidade, mas de nos permitirmos ser usados por Deus. Então, eu quero gastar mais tempo, não é nem definindo que a revelação de Deus produz uma revelação de nós mesmos, ou que temos dois tipos de revelação. Eu quero gastar um pouquinho mais de tempo falando aqui de como lidar com esses dois aspectos distintos da revelação. Porque tem gente que quer acreditar que só existe um deles. Uma coisa que eu amo é poder andar por toda parte desse Brasil e muito lugar fora servindo o corpo de Cristo. Pensa na diversidade do corpo de Cristo. Eu não sei, às vezes eu falo para Deus, não sei onde é que o Senhor estava com a cabeça quando decidiu trabalhar nessa diversidade tão diversificada. Mas Deus faz coisas na sua multiforme sabedoria que a gente não entende. Paulo escreve aos Gálatas e diz que o Deus que operou eficazmente o apostolado da circuncisão em Pedro, operou eficazmente o apostolado da incircuncisão nele. Irmão, tem hora que você viu os dois brigando, parecia uma coisa contrária, quase antagônica. Mas Deus sabe tirar proveito de tudo. E eu tenho aprendido, em vez de manter um coração crítico, a reconhecer qual é a graça que se manifesta no meio de cada grupo, o que nós podemos aprender com eles, o que nós podemos crescer. Mas mesmo tendo os melhores olhos, pensa na diversidade. É surpreendente. Agora, eu olho para alguns grupos e parece que eles só destacam um tipo de revelação. Tudo que eles enxergam quando tem diante de Deus é que eles não prestam, é que eles não são nada, é que eles estão cheios de defeito. Eu fico olhando dizendo, meu Deus do céu, se eu viver essa dimensão de revelação que eles estão, eu já estaria me sentindo com o pé no inferno, né? Porque assim, o tempo todo é uma coisa onde só se deprecia, isso está desequilibrado com aquele outro entendimento de quem nós somos em Deus e do que é a ação da graça de Deus na nossa vida. Mas eu também vejo uns grupos vivendo só do lado de cá, e parece que eles acham que eles são a quarta pessoa da Trindade. Parece que eles ignoram algumas coisas que têm que ser moldadas e trabalhadas. Eu acredito que há um lugar de equilíbrio entre fraqueza e força. Não estou tentando criar a versão do Yin e Yang Gospel, não há nada disso. Mas, você não entendeu, não merece nem explicação, eu não sei nem porque eu falei isso. Deve haver esse entendimento do equilíbrio entre fraqueza e força. Eu acredito que perceber nossas fraquezas não precisa ser algo que nos atrapalha, que nos impede de ser usado por Deus. Eu diria que, pelo contrário,
Isso nos permite ser trabalhado por Deus. Se Isaías não se reconhece um homem de lábios impuros, não pode receber o toque santificador. Sem o toque aperfeiçoador, também não vai ouvir a voz convocando ele da forma como convocou depois. Um dia eu estava orando por obreiros na seara, né, usando aquele linguajar de Jesus, rogai ao Senhor da seara, e falei, Senhor, desperta esse nosso povo, né, acorda o líder e o obreiro adormecido dentro de cada um deles. Enquanto eu orava, o Espírito Santo falou comigo de forma nítida e clara. Antes de dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Aquilo foi tão forte que eu corri para o texto de Isaías 6. Eu falei, o que aconteceu antes? E eu descobri que antes de ouvir o chamado de Deus e responder, eles precisaram de uma experiência de santificação mais profunda. Irmão, se tem algo que vai nos levar a um lugar mais profundo em Deus, mesmo na produtividade, é a capacidade de se deixar ser trabalhado por Ele, que vem a partir do reconhecimento das necessidades que nós ainda temos. Agora, se a gente descamba só para um lado ou só para o outro, está incompleto. Agora, se a gente souber lidar com a revelação correta de cada um, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 12, ali nos versículos 9 e 10, quando estou fraco, então é que sou forte. Quando eu e você enxergamos nossa fraqueza, a gente reconhece que não dá para se mover só na nossa força ou falta de força. Isso nos leva a depender do Senhor, a confiar nele. E a força de Deus pode se manifestar em nós, porque nós estamos confiando na força dele e não na nossa. Agora, por que a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo? Porque aquele camarada que acha que é muito bom, Deus olha e diz, nem eu consigo ter espaço para entrar aí. Você é tão bom, você acha tão bom, que não confia em mim, não depende de mim, não precisa de mim. Então, enxergar a fraqueza não deveria ser algo que nos desanime, porque na perspectiva de Deus, nenhum desses que enxergou fraqueza foi descartado, foi todo mundo convocado. E eu acredito que Deus quer levar a igreja a um lugar de entendimento, de uma santa convocação, para que a gente faça a diferença, para que a gente escreva a história. Eu acredito nisso de coração. Mas em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 26 até o 31, Paulo começa a definir a natureza do chamado, e agora ele está falando daquilo que a turma enxergava quando olhava no espelho de casa, e não no espelho da palavra que define. Eu gosto quando o Tiago fala de ser não só ouvinte, mas praticante da palavra, e diz o que é ouvinte não é praticante. É semelhante a alguém que se olha no espelho, depois sai e esquece como era. Eu sei que isso não acontece com as mulheres, porque elas se olham muito no espelho. Mas para nós, os homens, que não reparamos tanto ou tanto tempo na frente do espelho, especialmente a fase que era garoto, me acontecia muito. Às vezes me dava um desespero, eu não lembrava como eu era. Como que é a minha cara? Eu não lembrava. E eu precisava parar na frente de uma vitrine, alguma coisa tivesse um reflexo. Ah, eu sou assim. Então, eu conseguia entender Tiago. Sabe o que Tiago está dizendo? Que quem só ouve e não pratica, não tem vínculo com a palavra, ele permanece tão pouco tempo na frente do espelho. Ele está dizendo que a palavra é um espelho, mas ela não mostra aquilo que você é naturalmente. Ela mostra aquilo que você é em Cristo. E tem gente que tem pouco contato com a palavra, a ponto de ser marcado pelo entendimento de quem é. Tem gente que está falhando nisso. Mas às vezes a gente tem que enxergar aquele outro espelho, e o que eu estou falando agora é do natural. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 1, 26, irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos. Ele não está falando ninguém, mas em termos de maioria diz, não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário. O que você acha que é o contrário? Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que, agora vem indicativo de propósito, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Deus está dizendo, se eu pegar só os camaradas bons pra caramba, eles vão se achar. E vão achar que chegaram lá sozinhos. No versículo 31, Paulo termina dizendo, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A única razão para Deus nos lembrar das nossas limitações é para que no final da história a gente lembre que não chegou lá sozinho. A gente possa dizer como Paulo, mesmo que o cara está falando, trabalhei mais do que todos eles. Pai diz, não eu, mas a graça de Deus comigo. No final das contas, nenhum de nós vai poder chegar diante de Deus e dizer, até o Senhor sabe que eu sou o cara. Que a consciência de que não somos sempre vai acompanhar
quem entende que não faz sozinho. Quem está entendendo, diga amém. Agora, por outro lado, eu acredito que cada vez que Deus começa a mexer nesse outro lado da revelação de quem nós somos nele, Ele quer nos levar a entender que somente enxergando como um contraponto à nossa fraqueza, a força dele que vai manifestar em nós, é que nós vamos poder superar fraquezas e limitações e fazer diferente. Tem um versículo que me pegou assim, mais cheio. Joel 3,10. Diga ao fraco, eu sou forte. Acho interessante que um dia eu estava ouvindo um pregador de fé, que me abençoou muito, antes e depois de ter dito isso na mensagem, antes e depois dessa mensagem. Mas no meio da mensagem, esse camarada está tentando fazer a gente olhar para a realidade do que nós somos. E ele falou, para de dizer que você é fraco. Quando Deus olha para você, Ele não vê fraqueza. Ele mesmo diz, diga o fraco, eu sou forte. E está tentando usar um argumento, mas para mim funcionou o contrário. Eu falei, não, mas Deus chamou o cara de fraco. Deus diz, diga o fraco. Deus não falou, diga o que acha que é fraco, mas ainda não descobriu que não é fraco não, que vai saber que é forte. Deus está olhando para o cara e diz, tu é fraco mesmo, fraquinho, fracote, que dá dó. Ele diz, mas de vez de olhar o que você é sozinho, e aí eu e você temos que entender algo, versículo anterior, o 9, Deus diz, apregoar a guerra santa. Deus começa a convocar um exército para a guerra de improviso. Ninguém tem arma. Deus diz, vão pegar aí as relhas de arado, as podadeiras, vão transformar em lança e espada. Eles não tinham. Deus diz, suscitai, levante os valentes. Não tinha soldado. Mas nesse chamado de improviso para levantar um exército, Deus diz, e digo fraco, eu sou forte. Deus não está dizendo que eu e você não somos fracos, mas está dizendo que você é fraco para fazer suas coisas, para cuidar da sua vida. Mas quando eu te alisto no meu exército, para guerrear a minha guerra, você não está confinado à sua fraqueza. A minha força vai se manifestar na sua vida. Então, já que você não está cuidando da sua vida e resolveu cuidar dos meus negócios, muda o discurso. Porque você é fraco sozinho, comigo é forte. Eu fico empolgado. Então tem que ter um equilíbrio entre fraqueza e força. E qualquer inclinação exagerada a um desses lados não termina bem. Mas, embora a gente tenha que equilibrar a visão dos dois, eu acredito que a gente nunca pode exaltar as fraquezas acima da graça de Deus na nossa vida. Nunca. A Bíblia fala de Deus como um ser longânimo, paciente, bondoso, misericordioso. Mas eu descobri na Bíblia como tirar Deus do sério. Aqui tem esse termo, tirar do sério. Fazer perder a paciência. Eu descobri como irritar Deus. Como deixar Deus muito bravo. Eu quero te ensinar, não para você deixá-lo bravo. Para você não ousar se meter nesse lugar que faz o Deus longânimo perder a paciência. Em Êxodo, no capítulo 4, nós temos um relato de quando o Senhor se manifesta a Moisés lá na sarça. E ali Deus começa uma conversa com Moisés. Ele fala a respeito de enviá-lo para libertar o povo, dos sinais a serem operados. E aí no versículo 10, para alguns isso parece que cheira até humildade. No versículo 10, Moisés começa a responder. O texto diz, então disse Moisés ao Senhor, ah, Senhor, eu nunca fui eloquente. Nem outrora, nem antes, nem depois que falasse ao teu servo. Faz 5 minutos que Deus está falando com ele. Ele não mudou nada até agora. Ele diz, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ele começa a dar desculpa. Versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou surdo, ou que vê ou cego, não sou eu, Senhor? É como se Deus dissesse, Moisés, eu sou fabricante. Quem tem defeito sou eu, mas quem tem da manutenção de fábrica sou eu. Aí Deus fala para ele o que no versículo 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. É quase como se Deus estivesse olhando para Moisés, dizendo, sabe de nada, inocente. Você acha que eu estava acreditando que você era bom? Sou eu que vou te ensinar o que falar, você não precisa saber nada, você não tem que ser bom em coisa nenhuma. Você só precisa entender que eu estou te chamando, que eu estou te comissionando, que eu estou te enviando. Nessa altura do campeonato, irmão, a gente espera o cara, como diria o pentecostal, dizendo, é para glorificar de pé, igreja.
Deus falando comigo desse jeito, eu já estava dando pulo, gritando, enlouquecido. Mas o Moisés não, porque ele é humilde. O texto diz, ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a um, tipo, menos a mim. Qualquer um presta, menos eu. Aí o que diz o versículo seguinte, o 14? Então, se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Quer ver Deus perder a paciência? Continua dando desculpa. Continua dizendo que não pode. Gente, com o perdão da palavra, é muita estupidez da nossa parte. O crente ergue a mão na adoração e canta o quanto Deus é poderoso. Mas na hora que Deus nos chama a fazer algo, a gente tenta explicar para Ele que Ele e o céu sequer conseguem ter um bom trabalho de recrutamento e seleção. A gente está dizendo para o Deus Todo-Poderoso, que não sabe nem quem escolher, que está acreditando na pessoa errada, que está vendo potencial onde não tem. É ridículo o que a gente faz. Porque ou a gente para de dizer que Ele é o Todo-Poderoso, de estar difícil acreditar em alguém que seja do jeito que o Senhor é. Ou se a gente falar isso, a gente tem que ter a decência de se mover em harmonia com a nossa fé e com a nossa declaração. Aí o Todo-Poderoso aparece e diz, Moisés, vou usar você, vou operar sinais. Era para estar enlouquecido. Dá para ir agora. Não, eu não. E não foi só Moisés. E o Jeremias? Tenho um amigo muito querido, pastor Jeremias, a gente chama ele de Jerê, eu lembrei. Jeremias, capítulo 1, dá uma olhadinha no versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saístes da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Ele fala sério. Antes de sair da madre, no ventre da mãe, já consagrado profeta às nações. Em outras palavras, o que é que Deus está dizendo para Jeremias? Jeremias, quando você era só um feto, eu já te consagrei um profeta, ou profeta, feto profeta. Deus está dizendo que você já estava debaixo da unção, já era escolhido, já tinha sido separado. Deus está falando do ventre da mãe. Agora é o que Jeremias fala no verso 6. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. A palavra criança aqui não é o bebezinho, não. É o menino que cresceu um pouquinho. Mas, irmão, se quando o feto já era profeta, quando nasceu e chorou, o primeiro choro já era profético, o bebezinho já era mais profeta que o feto, o menino crescidinho já mais profeta que o feto, que o menino recém-nascido, mas ele está dizendo, lá tudo bem, quando era um embriãozinho, mas eu não passo a criança. Deus está dizendo, eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te ungi. Aí ele faz questão de posar de humilde, não, Senhor, não sou nada, não sou ninguém. Verso 7, mas o Senhor me disse, não digas, não passe de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. O texto diz, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eu ponho na tua boca as minhas palavras. Para mim Deus está dizendo para Jeremias, cabeção, você acha que em algum momento eu achei que tinha alguma coisa aí para sair sozinha? Ele está dizendo a mesma coisa que para Moisés, eu serei com a tua boca, eu te ensinarei o que você vai falar. Irmão, nenhum de nós tem o direito de exaltar nossas fraquezas e limitações acima da graça de Deus. A gente está falando muito de avivamento e vendo pouca coisa acontecer. Porque nós não estamos nos deixando ser afetados por um conhecimento de Deus que nos leva a entender quem de fato nós somos. A gente reconhece limitações, sim, mas a gente enxerga também quem nós somos nele, o que ele pode fazer em nós, através de nós e apesar de nós. E se nós não chegarmos a esse lugar de equilíbrio, nós não vamos longe. Outro dia um irmão chegou para mim e falou, pastor, sua história é linda. O senhor foi consagrado a Deus no ventre da mãe. Seu primeiro presente quando nasceu foi uma Bíblia. O senhor foi crente a vida inteira. O senhor começou a buscar Deus desde menino. Ele diz, se eu tivesse uma história que nem a sua, também ia ser uma benção. Eu olhei para ele e falei, está vendo aquele outro fulano ali, pregando? Falei, estou. Falei, esse entrou mais fundo no rio do que eu. Seja na palavra, na unção, no mover do Espírito. Ele falou, se o senhor já é assim, imagino ele. Você já nasceu semi-anjo.
Eu falei, esse aí começou a se prostituir quando era criança. Viveu no crime. Tinha um homicídio nas costas. Ele olhava para mim, não. E eu nem estou autorizado de contar tudo que eu sei. Porque as pessoas querem acreditar que a gente tem que merecer o ser bom para fazer isso. E a gente pensa numa coisa que tem nos paralisado. Eu não estou aqui, irmão, para esculhambar o relacionamento com a graça, não. Amanhã eu vou tentar passar a régua nesse negócio. Mas sabe, nós também não podemos ir para o outro lado, ir para o outro extremo e deixar de reconhecer a força capacitadora que ela é, que a palavra de Deus diz que ela é. Então, nós precisamos entender que quando a Bíblia destaca a fraqueza de quem Deus chamou, nunca é para trazer a ideia de empecilho, tipo, não dá. Olha o que Tiago diz. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Que sentimento ele está falando? Pensa no cara bipolar, era o Elias, gente. Uma hora está fazendo descer fogo do céu, avivamento, a nação cai de joelho, gritando só o Senhor é Deus. Daqui a pouco está lá, pedindo para Deus a morte numa caverna. Na verdade, começou a pedir a morte antes de ir para a caverna, ainda no deserto de Judá. Aí eu fico pensando, a Bíblia diz que ele fugiu de uma ameaça de Jezabel, porque ele queria salvar a vida. Aí ele chega aqui e pede para Deus morrer. Outro dia eu falei, Elias, você não sabe o que é. Porque se quisesse morrer, era só deixar a Jezabel fazer o serviço. Aí você foge para salvar a vida, mas agora você fala para Deus que quer morrer. Pensei, devia ser machista, não queria morrer pela mão de uma mulher. Gente, o cara era instável, bipolar. Eu gosto quando a gente está esculhambando Elias e todo mundo concordando. Só que a Bíblia diz que ele era homem semelhante a nós. Farinha do mesmo saco. Com a mesma volubilidade emocional que eu e você temos. Agora, quando a Bíblia fala isso, é para acabar com Elias. E dizer, por isso que não deu certo e não prestou. Não. A Bíblia diz, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, alto nível de bipolaridade, mas orou e os céus se fecharam. Orou de novo e os céus se abriram. A Bíblia diz que Deus pôde usá-lo a despeito disso. E eu e você precisamos entrar no lugar, gente, se a gente acreditar que vai ter que primeiro receber um atestado de plena santidade, para conseguir começar a fazer alguma coisa, nós não vamos a lugar nenhum. Nós precisamos entender o que é a manifestação da graça de Deus na nossa vida. Uma pessoa outro dia falou para mim, não, pastor, para o senhor é mais fácil, porque o senhor se preparou. Falei, você está falando de um jeito que parece que a obra de Deus é natural. Então ela deixou de ser sobrenatural. Jesus chama os discípulos e diz, eu vou enviar vocês para que vocês testemunhem diante de reis. Você sabe o que significava isso? Na cultura do mundo daquela época, ninguém falava com o rei de qualquer forma. Antes do Império Romano que dominava o mundo, a Grécia, que dominou o mundo e a cultura dos seus dias, e que isso ainda perdurava muito no Império Romano, estabeleceu a cultura do discurso, da retórica, do bom diálogo. Se você lembrar no livro de Atos, a Bíblia diz que os judeus que queriam acusar Paulo, contrataram um orador profissional para acusá-lo diante do governador. Porque o cara tinha que chegar falando bem, não era para qualquer um. Agora Jesus está falando para aquela turma que não estudou muito. Vocês vão ser testemunhas minhas diante de reis. Imagina as pernas dos caras amolecendo, bambeando. Nós não somos tão versátil. Nós não somos tão bons assim, Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus diz, mas quando isso acontecer, vocês não se preocupem com o quê, ou como vocês vão falar, porque naquela hora não será vocês falando, será o Espírito do vosso Pai falando por meio de vocês. E aí o que acontece? Se eu deixo de reconhecer limitação e fraqueza, eu não sou moldado. Mas se eu só olho isso, eu não sou usado. Se eu só olho quem sou em Deus, sem o equilíbrio, eu começo a me achar. E eu começo a entender o que eu sou nele, como se fosse algo que eu sou sozinho. Para qualquer lado que você descambar, vai dar ruim. Mas quando a gente consegue somar essas coisas, e não apenas ver o quadro todo, mas interagir de forma correta. Quanto tempo eu tinha mesmo? É brincadeira, é só para assustar o anfitrião. Quando a gente começa a entender essas coisas, nós podemos entrar num lugar que nos permite tanto ver o que a gente não é, para poder ser moldado, como também para enxergar o que a gente é, talvez não esteja vendo, e acreditar naquilo que Ele pode fazer em nós.
A definição de quem eu sou, ela não está nem só no lado de cá, quando eu vejo minhas fraquezas e limitações, nem só no lado de cá, quando eu vejo minha identidade nele, mas está em um lugar onde eu consigo entender como Deus está me transicionando cada vez mais daquela realidade, para viver progressivamente, mais profundamente nesse lugar. Mas a definição de quem eu sou não é minha história, não é meu passado, não é meu currículo, é a graça de Deus operando na minha vida. E eu preciso acreditar que a graça vai me levar mais longe do que eu chegaria. Então, eu não vou dizer para você, querido, que a gente não tem que interagir, corresponder com Deus. Mas muitas vezes a gente não percebe como a gente está atrás de coisas que, na verdade, nos permitam, no final das contas, nos orgulhar de nós mesmos. O que muitas vezes nos falta é simplesmente a capacidade de dizer, eu vou me agarrar e confiar em Deus, para que no final ninguém se glorie em si, a não ser no Senhor. Quando Deus me chamou para o ministério, eu estava naquele dilema, onde ele começou a falar muito forte sobre a intensidade do ministério, o chamado já era mais antigo. Eu estava no dilema de que faculdade fazer, e o Espírito Santo um dia falou comigo, e disse, você não vai para faculdade nenhuma. Eu tenho um plano e um propósito na sua vida, e você vai seguir o meu plano e o meu propósito. Eu falei, tudo bem, então vou para um seminário, vou fazer teologia e me preparar. Deus disse, também não vai. Eu falei, como é que é? Ele disse, você não vai a lugar nenhum, para escola nenhuma. Eu falei, por que não? Deus disse, porque quando eu te levantar como ensinador às nações, eu não quero você se orgulhando de nada. Eu quero que as pessoas vejam a minha graça na sua vida. Irmão, não estou falando contra estudar. Meus 2 filhos estão fazendo teologia fora, em boas escolas. O problema não é quem estuda. É que Deus sabia que eu estava doido para me agarrar num canudo daquele, dizer, agora eu posso. Ele disse, isso aí vai te atrapalhar, vai impedir de fazer na sua vida e através de você aquilo que eu quero. Então, assim, a maneira de Deus lidar com cada um é completamente diferente. Eu não estou dizendo que tem gente que pega e vira lei. Não, homem de Deus é que nem o cara já é meio vagabundo, não quer estudar, ouve um negócio desse, junta a fome com a vontade de comer. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que na minha vida, eu tenho visto Deus tanto dizer, não foque demais nas imperfeições que te desanima. E não tente se agarrar em nada que faça você achar que você é alguma coisa sem mim. Tanto um extremo como o outro vai nos fazer mal. O que a gente precisa é crescer na revelação de quem Deus é. Oséias declara, no capítulo 6, no verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Conhecimento de Deus é progressivo. Agora, sabe uma coisa que eu percebo? Além, obviamente, de se relacionar com a palavra, que é o espelho que vai mostrar quem nós somos, nós precisamos resgatar essa arte perdida da oração, gente. Em Jeremias, no capítulo 33, no versículo 3, eu quero que você já fique em pé para parecer que está acabando. Jeremias 33, 3, olhe para cá, Deus diz assim, invoca-me que te responderei. Mas ele não parou aí. Ele diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. A maioria dos crentes vive só na primeira frase de Jeremias. Invoco, ele responde. Eu peço, ele atende. Eu suplico, ele move a mão. Oração não é só eu invoco, Deus atende. Deus diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Oração é o que nos leva a um ambiente de revelação. Nós começamos a entender de Deus coisas que nós não sabemos. Todo dia alguém me perguntou, pastor, as mensagens que o senhor prega vêm quando o senhor está lendo a Bíblia? Eu falei, raramente. Eu gasto tempo lendo a Bíblia. Eu falei, a maior parte do tempo é quando eu estou orando, que eu entendo as coisas que eu li. E essa compreensão começa a se manifestar muito mais no ambiente de oração. Aos 15 anos de idade, eu comecei a tirar tempo, trancado com Deus, todo dia. Eu me obrigava a passar pelo menos 4 horas. Eu trabalhava num banco, entrava meio-dia, saía de 6, 6h30, ia direto para a escola, fazia o colegial ainda na época. Mas eu bloqueei minhas manhãs. Trabalho da escola, tinha que fazer de madrugada, fim de semana, eu protegi minhas manhãs. Toda manhã, das 7 às 11, antes de ir para o trabalho.
Eu me trancava no quarto, não atendia ninguém. Dizia para minha mãe, pode bater na porta, eu não atendo, né? Ela vai ficar trancada, eu finjo que não existe ninguém. Aquilo era meu tempo sagrado com Deus. A maior parte do tempo orando em outras línguas, eu não estava pedindo por nada. Mas enquanto eu estava orando, eu comecei a ficar preocupado comigo, Humberto. Porque só naquele quarto de oração, não era assim o tempo todo, mas ali eu achava que eu estava com mania de grandeza. Enquanto eu estava orando, eu me via pregando para multidões que eu nunca tinha visto reunida em lugar nenhum, com gente nenhuma. Eu via escrevendo livros, eu via caminhões dos nossos livros, eu via os nossos materiais sendo traduzidos para outras línguas. Hoje, 30 e tantos anos depois, a maior parte daquelas coisas que eu vi no quarto já aconteceram. Mas eu não conseguia entender. Deus está dizendo, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Irmão, quando eu comecei o ministério, penso numa coisa que me acabava comigo. Era quando eu ia pregar em algum lugar, garoto, 18, 19 anos de idade. Aí vinha um desses mais velho e perguntava, qual é a sua formação? Pensa num negócio que doía. É aí que você vê o orgulho. Eu lembro de uma ocasião, no início do ministério pastoral, eu estava com 20 anos de idade, primeiro ano pastoreando, talvez já com 21. De uma irmã da igreja falou, olha, meu irmão é um médico famoso num certo país da Europa, desses brasileiros que deu bem fora, ele está vindo nos visitar. Eu quero recebê-lo um dia na nossa casa com um almoço daqueles. Eu queria convidar o senhor para almoçar conosco, quem sabe a gente tem uma chance de evangelizar meu irmão. Eu fui animado com a possibilidade de falar de Jesus para aquele cara, mas quando nós começamos a conversar, não demorou muito tempo, ele olhou para mim e falou, qual é a sua formação? A pessoa está perguntando formação acadêmica, ele falou, se não fosse acadêmica, seria o quê? A vontade de dizer para ele, lunga. É tão bom falar isso no lugar do Brasil que a turma ri, entende? Falo isso para meus curitibanos lá, só 10% que ri. Dos 10, 5 vieram de fora. Ele olhou para mim e eu falei, não, na verdade, tenho formação acadêmica, não. Ele falou, mas pelo menos tem uma teologia. Eu falei, também não. Quanto mais ele perguntar, pior ficava. Ele olhou para mim e falou assim, então, qualquer um pode começar a igreja? Irmão, pensa num negócio que não só doeu, insultou. A hora que eu vi, eu já estava sendo carnal, eu falei, defina qualquer um. Porque se o senhor acha que alguém como você, com a sua formação acadêmica, tem a condição de fazer o que eu estou fazendo, eu te desafio. O senhor pode contar a historinha para esse povo um mês. Eu quero saber se eles vão continuar com você depois. Aí ele estranhou minha reação, a irmã está apavorada, porque era para eu evangelizar ele, não brigar com ele. Aí eu olhei para ele, carnal, irmão, não estou falando para você imitar, não. Falei, agora, o senhor acha que eu sou um estúpido? O senhor quer conversar o quê? Alguma coisa da sua área? Tem hora que você fala loucura. Na hora que eu vi, eu tinha falado. Falei, escolha você o assunto que quer conversar, me teste. E o cara aceitou. Ele falou, então vamos conversar sobre isso. E a hora que ele fez a pergunta, irmão, eu saí de dentro daquela sala. Eu me vi na casa de uma pessoa que eu estava pregando, assistindo um documentário sobre o assunto. Em questão assim de 30 segundos, eu tinha visto tudo que ele estava me perguntando, eu voltei. Tinha acontecido mesmo. Ele perguntou uma coisa que eu tinha visto, mas a forma como eu lembrei aquilo foi um socorro do alto. Eu falei, vou responder da forma leiga para a turma acompanhar. Era a única que eu sabia. Respondi, ele falou, você saiu bem. Ele fez uma outra pergunta. A hora que ele fez aquela pergunta, eu viajei. Me vi num consultório médico acompanhando uma pessoa e porque não tinha o que fazer, peguei aquelas desgraças daquela revista técnica que você não entende nada. E eu li sobre o assunto que ele me perguntou. E parece que eu estou lendo aquilo numa versão de pressa, eu volto e respondo. Foram 3. Quando ele entrou no assunto de genética, acho que ele pensou, não vai dar. Eu acho que aquilo não foi sorte, era Deus dizendo, eu estou sendo bondoso com você. Eu me safei nas 3. Ele falou, pelo menos você não é um tapado. E eu fiquei todo metido, falei, Deus está comigo. Só que depois eu estava orando, ele falou, eu te socorri essa vez, não se atreva a fazer isso de novo. Ele me disse, você não deve nada para ninguém. Você não tem que explicar nada para ninguém. Você não tem que provar nada para ninguém, o negócio é entre você. Desiste desse negócio de provar algo para os outros.
Há um lugar onde você começa a entender quem você é em Deus, sua relação com Ele, que é tão libertador. Mas, irmão, deixa eu te dizer, nesses dias, Deus não quer trazer só orientação, instrução, nem encorajamento. Eu creio que Deus quer destravar o destino profético de muita gente nesse lugar. Tem muito ministério, chamado, propósito, emperrado, ou que não está rendendo o que deveria. E nós precisamos entrar nesse lugar de crer, mas nós vamos ter que investir no que gera revelação. Esse lugar da oração, combinado com a palavra, tem o poder de nos fazer entender coisas a respeito de nós, da nossa vida, do nosso ministério. E à medida que essa revelação vai ampliando, o entendimento de quem Ele é cresce, mas o entendimento de quem nós somos nele e do que podemos também cresce. E eu quero te encorajar a entrar mais profundamente nesse lugar em nome de Jesus. Feche seus olhos, levante pelo menos uma das suas mãos aos céus. Sopra, Espírito Santo. Se o Senhor não vivificar a tua palavra, terá sido só um discurso motivacional. Mas se o Senhor soprar e tornar viva a tua palavra, trazendo entendimento espiritual, revelação, aplicação personalizada, isso fará diferença. E nós oramos que o destino profético de muitos seja destravado, provocado, liberado nesses dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Desperta-nos com a capacidade de entender aquilo que o Senhor nos tem chamado, comissionado e confiado, a ponto de conseguirmos sonhar e corresponder contigo. E que se diga de cada um de nós como indivíduos e de todos nós como corpo de Cristo, que o povo que conhece o seu Deus se tornou forte e fez proezas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Abre os nossos olhos. Toque em especial meus irmãos e irmãs. Paralisaram ao longo da caminhada e deixaram de sonhar e acreditar. Que olharam demais para si e para suas limitações. Não queremos deixar de enxergar aquilo que nos faz vir ao teu altar e experimentar a brasa santificadora e transformadora. Mas não queremos ser enganados a ponto de achar que isso nos define. Nós queremos entrar nesse lugar de compreender a tua graça como nunca antes. Portanto, te pedimos, abre os nossos olhos. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.